Silvia ficou muito incomodada com isso. Não sabia por que o espírito do vento estava sentindo uma aura masculina. Ele conta que enquanto Silvia estava tomando banho, ele aproveitou para ir na cafeteria pegar lanches. E foi nessa hora que ele escutou um som de voz masculina saindo do quarto da irmã de Silvia. A protagonista jamais iria brincar com a sorte quando o assunto se tratava da segurança de Irene. Achava estranho ter um homem em os aposentos da irmã, já que a ferramenta mágica na entrada era de última geração. A ferramenta impedia que homens permanecessem no mesmo dormitório em que as garotas. Quando Silvia viu que a irmã havia aberto a porta, estava bem, sentiu-se um alívio muito grande. Mesmo assim, quis entrar dentro do quarto e verificar com seus próprios olhos. Depois perguntou a Irene sobre a colega de quarto dela. Ele falou que a senhorita Estela era uma garota muito calada e não passava muito tempo junto com a Irene. Falava que, na verdade, a senhorita Estela quase não ficava no quarto e, quando ela chegava, já estava uniformizada e pronta para sair. Irene também dizia achar que a colega de quarto não gostava muito dela. Enquanto estavam falando, a jovem de cabelo rosa e olhos tão lindos quanto rubis chegou. Silvio logo cumprimentou Estela, dizendo que aquela era sua irmã e passou ali apenas para conversar um pouco. Estela ficou muito apreensiva, apenas disse que entendia. Sem dar muito papo, partiu para o canto dela, porém deixou o espírito do vento um pouco desconfiado. Silvia tinha ficado no quarto da Irene até tarde da noite e nada de estranho tinha acontecido. A senhorita Estela tinha passado para o quarto e se trancado e não saiu de lá até que foram embora. Mesmo assim, o espírito do vento tinha alertado para Silvia que Estela tinha uma árvore estranha. Enquanto Silvia pensava sobre isso, não notou que um dos degraus estava com defeito e acabou virando o pé. Estava prestes a cair no chão quando Treville rapidamente segurou sua senhorita. Aquela era a primeira vez que Silvia sentiu o coração bater tão rápido. Sentia a respiração quente dele próximo a seus cabelos e notava como ele segurava sua cabeça com as mãos, preocupado. Ele estava chateado, dizendo que em uma escola de alto nível deveria verificar constantemente e arrumar os estragos. Silvia, após ter ficado tão próxima ao corpo de Treville, ficou avermelhada e quando ele perguntou se ela estava bem, ela ficou mais vermelha ainda. Mas fez de tudo para disfarçar. Falou que tinha ido até ele para pedir um favor, iria dar um mapa para ele e um passe para que pudesse sair do campus. Precisava que ele fosse em um lugar marcado no mapa, era o local de encontro entre o líder da guilda. Treville pegou o mapa e disse a Silvia que voltaria o mais breve. Ela sabia que podia sempre contar com ele. Ele também observou como ele tinha crescido em tão pouco tempo. Depois do rápido com Treville, ela voltou para suas aulas, ele foi lá quem encontrou o seu amigo Kian. Ele estava satisfeito em ver a senhorita Silvia, dizia que eles iriam fazer a mesma aula, por isso estavam na mesma classe. Sempre que Silvia dizia que era amiga dele, ele ficava muito empolgado. Minha esposa agora podia dividir sua carteira com sua melhor amiga. Achou estranho, com tantos lugares vazios, ele escolheu justo ao lado dela para se sentar. Ela também notou que ele tinha um livro com ele sobre as 72 maneiras fáceis de conseguir amigos. O professor avisou que daria um tempo para os alunos procurarem formar em grupos. Kian não perdeu tempo e quis saber se Silvia queria fazer parte do grupo dele. Sendo simpática, ela aceitou o convite. Depois, ela olhou para o lado e viu que a Estela estava sozinha e chamou a jovem para fazer parte do grupo deles. Silvia estava feliz porque Estela tinha aceitado se juntar a eles no grupo. Esta era uma forma de observar de perto e de ficar vigiando os passos dela. Silvio, de longe, Treville é assim que viu, já ficou avermelhada. Achava que era mais uma chance de ver de perto o rosto lindo dele. É assim que ele conseguiu avistar Silvia e abriu um lindo sorriso. Ela perguntou se ele tinha achado o lugar marcado no mapa. Depois que perguntou, ficou meio constrangida. No entanto, ele tinha ido e conseguiu encontrar Ken e estava com o envelope que ele mandou para Silvia. Era um outro endereço que pedia que se encontrasse ele no distrito leste de Isel, no beco atrás da loja de conveniência. Era sobre Stella, Silvia que tinha pedido para Ken investigar tudo o que pudesse sobre ela. Ela observou que Treville olhava sem parar para ela, por isso agradeceu por ele ter levado a correspondência. Assim que ele deu as costas, ela já ficou com saudades e desejava passar mais tempo com ele.
Por isso, teve a ideia de chamá-lo novamente. Perguntou se ele estaria livre nos próximos 3 dias. Ela teria que pegar informações e por isso tinha o interesse em levá-lo com ela. Ele sempre planejou aceitar o convite dela, que deixou a senhorita ainda mais feliz. Ela achava que, no começo, a Academia Central não era um local de estudiosos. Sabia que antes era uma academia militar que ensinava a lutar contra demônios, magos, usuários de magia negra. Por isso que Zel era uma cidade independente e não era governada por ninguém, eles controlavam estritamente quem entrava e saía. Sylvia notou que ela e Stella estavam fazendo muitas matérias juntas, por isso era bom mantê-la sempre perto. Tirando o tempo em que a Stella está em aula, o resto ela fica a maioria do espaço livre estudando na biblioteca. Sylvia sabia que a garota não era popular, apesar de ser fofa e manter distância de todos. Não achava que a garota tivesse aquela atitude por ser tímida. A área da fronteira ainda era um território não mapeado, por isso ninguém conseguia passar pela fronteira e voltar. Uma razão possível para o fato era que existiam muitos demônios passando pela fronteira. E os demônios do lado de lá eram muito mais fortes do que os que viviam no continente. Ela sabia que se fosse a uma expedição de caça, poderia ver o quão grotescos os demônios eram. Quando chegou o dia de Sylvia se encontrar com o Ken, ela levou o Belle, que estava radiante, parecendo uma criança quando ganha uma boneca nova. Sylvia observava de longe e fazia muito tempo que não via Belle tão animada. E mais uma vez ela pensou em Trevor, se ele estava aproveitando o dia. Enquanto isso, ele estava em uma barraca de flores. Parecia estar escolhendo as mais lindas e frescas. Belle, assim que viu uma fonte, ficou tão animada que chamou a senhorita Sylvia para dar uma olhada. Ela falava que se jogasse uma moeda na fonte, a pessoa poderia encontrar a alma gêmea, mas Sylvia não acreditava na história. Mas não desencorajou Belle, dizendo que quando muitas pessoas acreditassem na mesma coisa por muito tempo, um milagre poderia acontecer. Sendo maliciosa, perguntou através se ele tinha alguém em mente e sairia jogar moedas pensando nas empregadas do palácio. Sylvia apenas prestou atenção para ver qual seria a atitude dele. Mas ele disse que não tinha ninguém que ele gostasse. Ficou sério e disse que só tinha tempo para seus treinos e estava muito ocupado para pensar em mais alguma coisa. Sylvia ficava triste com cada palavra que Trevor dizia, ainda mais quando disse que não tinha nenhum tipo de sentimento por ninguém. Na mesma hora, ela se lembrou de quando caiu do degrau e pôde sentir o coração dele batendo forte. E teve uma outra vez que ele segurou firme nas mãos dela e olhou em seus olhos. Outra vez em que os lábios deles quase se encostaram. Agora, olhando para ele, pensava que aqueles momentos poderiam não ter significado nada. Também tinha o fato que ele nunca se declarou para ela, poderia ser apenas coisa que ela inventou. Tentou segurar as lágrimas, mas aos poucos elas começaram a transbordar em seu rosto. Para a protagonista, foi devastador ouvir que Trevor nunca teve sentimentos românticos por ninguém em sua vida. Mas, na verdade, ele nunca teve família, nem amigos, cresceu em um mundo onde nunca recebeu o amor. Portanto, era natural para ele não saber nada sobre aquelas emoções. A única coisa que ele pensava antes era em sobreviver, porém, sem perceber, você pegou pensando em Sylvia. Não importava aonde ele fosse, nem para onde olhasse, o coração dele sempre palpitava ao lembrar daquela senhorita. É verdade que ela já tinha tomado conta de todo o coração dele, mas quando chegou àquela conclusão, sabia que deveria reprimir seus sentimentos. Existiam classes separadas, que nunca seriam iguais, então estava satisfeito em apenas ser seu servo. Ele ainda se lembrava de quando recebeu dela um doce, o seu favorito. Sabia que teria que ficar com aquelas pequenas lembranças de gestos simples que ela fazia para ele. Todas aquelas frações de carinho eram tesouros que ele não queria perder. Mesmo assim, Sylvia não tinha noção desse sentimento que Trevor não expressava. Quando ela notou, já estava chorando e fazia isso na frente de Ken. A protagonista se assustou ao vê-lo em exílio, já que atualmente estava fechado para o público. Mas aquele era o líder da guilda de formação, é claro que ele teria suas conexões. Ele poderia facilmente ter entrado em contato com ela através de uma ferramenta mágica, mas sentiu que precisava estar ali. Quando ele disse isso, ficou curiosa. O ruivo foi direto ao assunto. Disse que a Stella Fuentes nasceu no reino de Platão. A informação é que a jovem tem 17 anos, o que significava que em breve ficaria adulta e também tinha um irmão gêmeo.
Estela Fuentes é a filha do rei atual, fazendo dela a princesa do reino de Platão. Aquela informação deixou Sílvia de boca aberta. Ela sabia que o reino de Platão ficava ao lado do império, portanto havia mais estudantes na academia do reino de Platão do que qualquer outra nação. Ken avisou que a família real, incluindo Estela Fuentes, tinha laços com os cultistas. Essa informação era algo que Sílvia não esperava. Agora, Sílvia estava preocupada com sua irmã, que era colega de quarto dessa tal de Estela. Por isso saiu imediatamente, mas o Ruivo achou que Sílvia era tão sorrateira que por isso saiu definindo. Ele também sabia que por ter ido em Isil, o velho provavelmente iria invocá-lo. Nada se passava em Isil sem que Aslan ficasse sabendo. Ele via tudo em sua bola de cristal. E como o jovem pensava, foi rapidamente convocado, por isso precisaria ir. Enquanto isso, Sílvia retornou ao seu dormitório. Queria pensar que o relacionamento de Estela com os cotistas fosse apenas coisas da cabeça de Ken. Ela sabia que os cotistas estavam tentando invocar o diabo com sacrifícios, por isso estavam atrás da grande família Atlante. Mas terem conexão com o reino de Platão, essa era a novidade. Agora ela se preocupava ainda mais com Irene, uma vez que o espírito do vento ouviu uma voz de homem no quarto da irmã. Sílvia não acreditava que estivesse acontecendo novamente. Enquanto isso, no quarto de Estela, a jovem estava sendo perturbada pelo irmão gêmeo. Ele ficava constantemente perturbando a jovem, queria que ela morresse e entregasse o corpo para ele. Esse era o único desejo da mãe dos dois. Queria que a Estela a dedicasse à sua própria mente e corpo, deixando a alma do irmão ocupá-lo. Constantemente, Estela perdia a consciência e o domínio do próprio corpo. Quando isso acontecia, ela sentia fortes palpitações. Aquelas cenas estavam ficando frequentes e cada vez mais isso era jovem. Naquele dia, ela foi pega por Sílvia em meio a uma dessas cenas. Sílvia notou que Estela estava estranha. Quando a jovem apareceu na porta, parecia abatida e triste. Mas ele precisava muito investigar, por isso disse que sentia muito visitar tão tarde, mas precisava falar com ela. Estela estava pálida e dizia a Sílvia que talvez pudessem conversar no outro dia. Mesmo assim, Sílvia Atlante insistia e, para ser mais convincente, chamou a Estela de princesa. E mostrou o colar símbolo dos cultistas. Quando Sílvia fez isso, Estela ficou completamente aterrorizada, já que ela conhecia muito bem aquele pingente. Estela estava apavorada, achava que Irene também estivesse trabalhando com os cotistas e espionando ela o tempo todo. Estela dizia que achava que tinha escapado dos espiões com sucesso. Sílvia, vendo que a Estela estava muito apavorada, disse que não era isso. Contou que só descobriu há pouco que ela era princesa do reino de Platão. Também contou que a sua irmã Irene não tinha nem ideia sobre isso, dizia que a irmã estava apenas tentando o melhor para se aproximar de Estela. Sílvia contou que sua própria família estava na mira dos cultistas e era por isso que um membro muito importante estava à beira da morte. Dizia que todos da família atlântica estavam lutando para se libertar daquela maldição. Quando Estela ouviu falar sobre um membro precioso da família Atlante, notou que Sílvia realmente se importava com todos os seus parentes e, de certa forma, sentia inveja da relação dela com a irmã. Sílvia notou o jeito com que Estela falava sobre o relacionamento dela com a irmã. Estela começou a contar que há 17 anos atrás, no reino de Platão, a rainha tinha dado à luz. Foi uma comemoração, alegria em dobro. A rainha tinha dado à luz a gêmeos. Estava feliz por finalmente ter o herdeiro e o irmão dela se chamava Astro. Apesar dos dois terem nascido da mesma mãe e no mesmo dia, apenas o irmão foi reconhecido como herdeiro. E apenas ele tinha aniversários e o amor de uma mãe ou de qualquer membro da família. E se ela tinha que ouvir a mãe sempre agradecer ao irmão por ter nascido. E sempre era afastada aos gritos, às vezes pela mãe, às vezes pelo irmão. E tudo o que acontecia com Astro imediatamente era associado, sendo culpa de Estela. Achavam que a Estela era o mal que perseguia a vida de Astro. Por isso, todos começaram a desejar que Estela não tivesse nascido. Até que um dia acontece um grande acidente. No acidente, Estela se machuca muito, mas sobrevive. No entanto, a carruagem cai num precipício. E quando a rainha soube da tragédia acontecida com seu filho, o herdeiro da casa Platão, ela não conseguia perdoar Estela.
A garota agora era alvo do rancor da mãe e dizia que ela deveria ter morrido no lugar do irmão. Para saciar a dor que aquela mãe sentia, ela recorreu aos cotistas. Queria dar a vida da Stella para renascer seu filho Astro. Stella tentava a todo custo fugir, por muitas vezes ela quase serviu de sacrifício. E com a realização de vários rituais, cada dia que passava, a alma do irmão parecia querer ocupar mais espaço no corpo de Stella. A jovem era mantida presa apenas para terminar o sacrifício de seu corpo e Astro poder tomar posse dele. Os cotistas pediam a Stella que parasse de resistir, já que ninguém poderia interferir em um milagre, a menos que fosse alguém tão poderoso quanto Elan. Stella contava que era por isso que arriscou sua vida para fugir do reino de Platão. Entrou na academia e fez o máximo possível para se manter longe de todos, na tentativa de esconder sua verdadeira identidade como princesa do reino de Platão. Agora pedia a Sílvia que compreendesse e guardasse o seu segredo. Sílvia, ao ouvir a história que a Stella contou, ficou comovida. Em lágrimas, abraçou Stella. Se sentia triste por causa da garota ter que suportar tudo aquilo por tanto tempo sozinha. Falava que não precisava mais se sentir solitária. Ela seria sua amiga e as duas lutariam contra aqueles tempos sombrios. Stella se sentia emocionada. Era a primeira vez que alguém se preocupava com ela a ponto de abraçá-la. Por isso também não conseguiu conter suas lágrimas. Tive pensava que assim como outra alma foi plantada no corpo de Stella, poderia ter feito o mesmo com o corpo de Sílvia. Ela pensava que talvez a verdadeira Sílvia não tivesse tido tanta força quanto Stella teve para resistir à possessão. Dizia a Stella que as duas iriam lutar juntas. Ela olhava para Stella chorando e sentia um pouco culpada, afinal ela estava fazendo o mesmo com o corpo de Sílvia. Na frente da jovem, Sílvia resolveu se apresentar formalmente. Dizia que era um prazer conhecer uma jovem princesa tão bela. Stella, um pouco mais calma, também se apresentou como se fosse a primeira vez que estavam se vendo. É naquele dia que se formou mais uma grande amizade entre Atlantes e Fuentes.